Bem-vindos à nossa Tech Meeting, juntamente com o nosso parceiro Tenable, e hoje vamos falar sobre priorização preditiva, onde olharemos com profundidade como a tecnologia Tenable pode trazer um contexto adicional com base em Threat Intelligence. Contamos hoje com os nossos dois SEs, né? O Felipe e o Roberto Perrotti, que são Security Engineer da Iblis, da Tenable e a Iblis consequentemente. Pessoal, é com vocês. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Ótimo. Boa tarde a todos. Boa tarde, Roberto. Tudo bom? E Felipe, tudo bem sim, cara. E com você? Tranquilo. Na quarentena aqui. Tranquilo naquelas, né? Medida do possível. Beleza. E hoje, o que a gente vai falar sobre, Roberto? Cara, hoje a gente vai falar mais sobre como priorizar, como, no caso, fazer a priorização preditiva das vulnerabilidades no seu ambiente. Semana passada a gente deu um overview geral, o pleonasmo está bem legal comigo, mas tudo bem, da solução da Tenable. No caso, a gente falou muito mais focado no Tenable.io, pelo poder, pela capacidade que ela traz para dentro da nossa organização, com um custo de tempo muito mais baixo do que uma solução tradicional. E hoje a gente vai falar mais sobre a sobrecarga das vulnerabilidades, como o mercado funciona hoje em dia, sem o uso ainda, principalmente do Tenable.io no ambiente dos clientes, e o que nós devemos priorizar dentro da nossa organização. Aqui mais, no caso também, de como nós devemos priorizar esses dados que vêm a partir do scan de vulnerabilidade. Felipe. Eu vou aproveitar, acho que o Arthur Capella se juntou a nós aqui na apresentação, deixar ele dar uma abertura. Arthur, você está nos ouvindo? Ô, pessoal, estou ouvindo sim. Obrigado, Felipe. Obrigado a todos aí pela presença. Sejam muito bem-vindos. Acho que é uma boa oportunidade hoje da gente conversar sobre esse tema que é ainda mais relevante agora quando todo mundo está com menos tempo, né? Vocês vão ver aí o Felipe e o Roberto apresentando e vendo como a priorização preditiva pode fazer todos vocês terem uma economia absurda de tempo sem aumentar o nível de risco da empresa. Ou seja, e quando você foca mais naquilo que é mais importante e consegue, com menos tempo, resolver aquela mesma quantidade de risco, né, você está ganhando, no final, mais segurança, porque você tem tempo. Esse tempo extra que você ganhou, você pode ampliar as medidas de segurança e trabalhar. Então, mais uma vez, obrigado pela Iblis, pela apresentação, pela organização de mais esse Tech Meeting. Realmente é muito importante para a gente. Tá bom? Vamos seguir em frente aí, Felipe e Roberto. Toquem o barco. Obrigado, Arthur. Valeu, Capella. Obrigado. E aí, Roberto, o ponto que você levantou que eu acho extremamente interessante é com relação à visibilidade de vulnerabilidade. A gente tem o problema da visibilidade e a gente também tem o problema do volume. A volumetria de vulnerabilidade, como mostra esse gráfico aqui, e eu gosto dele para exemplificar isso, é um volume crescente. Ela deu um salto aqui de 2016 para 2017, a gente falou sobre isso no Tech Meeting anterior, e hoje a gente vai olhar para formas sobre como é feito a priorização hoje em dia no sistema legado de gestão de vulnerabilidade e como que pode ser muito mais eficiente usando a priorização preditiva através da tecnologia Tenable. E dentro desse parâmetro é importante entender qual é o problema do CVSS. Eu não estou aqui pichando o CVSS, eu não estou brigando com ninguém, eu só estou simplesmente apontando para algumas das características que o CVSS utiliza e que erroneamente a indústria usa como parametrização de prioridade de vulnerabilidade. Então, o CVSS, ele costuma fazer a atribuição de severidade com base no escopo e com base no impacto técnico de uma determinada vulnerabilidade. E assim sucessivamente ele categoriza as vulnerabilidades como crítica, alta, média e baixa. Um dos problemas é que hoje as vulnerabilidades possuem um escopo muito amplo. São vulnerabilidades que, em sua grande maioria, promovem algum tipo de escalação de privilégio ou promovem algum outro tipo de ação complementar dentro da máquina afetada. E, consequentemente, faz com que a maior parte das vulnerabilidades sejam categorizadas como críticas e altas. E aí existe um bordão que eu gosto de usar, que eu acho que foi Mark Twain que falou que se você
prioriza tudo. Se tudo é importante, nada é importante. Então, usar apenas o CVSS como critério de priorização não é eficiente do ponto de vista de uso de recursos, como que a gente aloca recursos para remediação. O outro ponto disso é que a equipe de remediação acaba gastando muito tempo corrigindo vulnerabilidades que talvez nunca venham a ser exploradas, que não apresentam riscos de fato à organização. E eu deixei um quote aqui da Universidade Carnegie Mellon, que ela faz, existe um paper aqui que ela lançou em dezembro de 2018, que ela fala sobre como melhorar o CVSS do ponto de vista de indústria, para que ele possa promover conhecimento amplo sobre o risco da vulnerabilidade. E ele fala, o CVSS foi desenvolvido para identificar a severidade técnica da vulnerabilidade. O que as pessoas hoje buscam é o risco que determinada vulnerabilidade ou falha traz para a companhia e quão rápido elas precisam responder para remediar essas vulnerabilidades. E quando a gente olha para o aspecto de quantidade de vulnerabilidades cujo um código de exploração é de fato publicado, de fato disseminado, esse número é muito, muito baixo. Então, quando a gente olha aqui para esse gráfico que ainda está com os dados de 2018, porém o de 2019 está para sair, a gente tem um número médio aí de 1.500 vulnerabilidades dentre todas as que foram registradas em 2018 com algum tipo de código de exploração. Isso dá, em média, mais ou menos 28 vulnerabilidades exploráveis a cada semana, de acordo com esses dados. 2019 não foi muito diferente, a gente vê um número muito baixo de vulnerabilidades que possuem exploit, e mais à frente a gente vai comentar sobre um dado bem interessante, que é a quantidade de vulnerabilidades que se repetem como vulnerabilidades mais perigosas ano após ano, o que significa que não são todas as vulnerabilidades que ganham a atração e a favorabilidade dos atacantes, bem como também a maior parte das vulnerabilidades que não possuem exploit ao longo do tempo, elas dependem de um tempo de maturação, por assim dizer. Sim. O legal, quando a gente fala mais dessa questão de vulnerabilidade, de quantidade de dados que você tem dentro de um ambiente, principalmente em ambientes massivos de TI, e aí eu acredito que você já passou, assim como eu, por alguns clientes que te dizem, cara, eu não consigo dar conta de um número tão alto de vulnerabilidade, porque eu não tenho tempo. Eu tenho que realizar outras tarefas, mas eu tenho que gerenciar, às vezes, 5, 10 consoles diferentes, de plataformas diferentes, juntar todos os dados. E aí eu brinco que eles têm que usar a ferramenta de segurança mais utilizada no mundo, que eu aprendi até isso com Capella, melhor frase que eu aprendi ano passado, que é o famoso Excel. Você exporta tudo num CSV ou num XLS e trabalha com eles na mão, e é muito chato. A Microsoft está perdendo uma grande chance de ganhar lucratividade fazendo a venda do Excel para segurança. Exatamente. Se eles colocassem Excel Security, os caras iam ganhar mais dinheiro ainda. Bill Gates ia voltar a ser o mais rico do mundo. Quando a gente sai desse cenário de você usar só uma gestão tradicional, que às vezes é até na mão, eu já vi clientes fazerem uma análise manual, com script, até mesmo na linha de comando, seja Windows, seja Linux, você tem uma volumetria de dados muito grandes. Quando a gente coloca a Tenable na equação, principalmente falando de tempo, colocando o Tenable.io no meio do jogo, que vai te ajudar muito, por ser um produto SaaS, por exigir um esforço muito pequeno para colocar ele em ação e ter o resultado, quando a gente usa essa ciência de dados que a Tenable entrega, principalmente com o VPR, que a gente falou um pouquinho semana passada, que é, de fato, a priorização preditiva, quando a gente usa esse machine learning, esse threat intelligence que a Tenable colocou em cima do seu produto, a gente economiza muito esse tempo final, seja daquele analista, seja daquele gestor ou daquele gerente da área, que tem que pegar o dado de várias fontes diferentes, às vezes dados até da mesma fabricante, mas com diversas consoles, com diversas appliances lançadas na rede, para ter essa massa final já trabalhada. Quando você pega já ou Tenable.io ou Tenable SC, até, dependendo da necessidade, da disponibilidade do cliente, às vezes até do compliance, porque a gente sabe que o Tenable.io é só nuvem, mas para quem tem problema com isso, a gente tem também o Tenable SC disponível, que funciona tão bem quanto, as duas tecnologias andam lado a lado.
a gente consegue realizar uma análise do seu ambiente completo, lançando diversos scanners na sua rede, seja ela local, seja ela cloud. A gente pode até passar e puxar um pouquinho dessa questão do home office para a gente, porque a gente tem agentes que podem ser lançados principalmente no computador dos seus funcionários, dos seus colaboradores que estão em home office atualmente, mas que quando esse período passar, a gente pode contabilizar essas pessoas como viagem a trabalho, que estão numa reunião no cliente, ou que estão simplesmente trabalhando em casa, ou que trazem o seu dispositivo, o famoso BioD. A gente concentra todos esses dados em uma console só e aplica o grande filtro da Tenable, que é a questão do VPR em cima das vulnerabilidades. A gente diminui e muito o volume de dados que precisam realmente ser olhados nesse primeiro momento. Você foca muito mais naquilo que realmente importa e você obtém aquelas vulnerabilidades que você precisa focar primeiro. A ferramenta já entrega isso de bandeja para você. Você tem que fazer um trabalho muito menor em cima. É claro que o trabalho ainda existe. Eu não posso dizer que é tudo um passe de mágica, porque na apresentação tudo é. Mas a gente sabe que o ambiente final é um pouquinho difícil de tudo ser mágico assim. E utilizando as soluções da Tenable, a gente consegue economizar muito, tanto tempo quanto recurso. Porque a gente sabe que tempo é dinheiro no final. A gente consegue economizar dos dois lados, trazendo o problema mais para dentro de casa possível, identificando aquilo que realmente importa primeiro, para não deixar o problema passar e se tornar um grande problema, maior ainda lá na frente, quando ele realmente aconteceu um ataque em cima daquela vulnerabilidade, por exemplo. Felipe, se você puder falar para a gente um pouquinho melhor, mais a fundo, como funciona o VPR, agradeço. Eu vou voltar aqui nesse slide, porque esse slide ele enriquece o que eu vou explicar o seguinte, porque eu recebo muito dessa pergunta, Roberto, que é durante as minhas reuniões ou apresentações, eu falo sobre a priorização preditiva e a ciência de dados, porém fica muito vago no que tange como que a decisão é feita por trás no algoritmo para poder escolher a nota ou para elencar a severidade de determinada vulnerabilidade de forma dinâmica. Então, esse gráfico aqui, eu gosto dele para exemplificar isso, porque no final das contas o processo ele é relativamente simples, embora o cálculo matemático por trás ele seja bem complexo, seja bem rico. Porém, quando eu pego todas as vulnerabilidades detectadas, seja no NVD, seja em qualquer fonte de informação, e eu coloco isso num data lake, eu crio diferentes categorias para cada artefato de threat intelligence que eu vou associar àquela vulnerabilidade. A primeira categoria que a gente usa para poder derivar essa nota dinâmica é o Impact Score do próprio CVSS V3. Para quem não sabe, o Impact Score é como o CVSS denomina o impacto técnico daquela vulnerabilidade se ela for explorada. É um número que varia de 0 a 6 e é usado como alicerce para aquilo que a gente vai derivar, enriquecendo com outras fontes de informação. Uma vez que eu tenho o Impact Score, eu preciso determinar qual é o grau de atividade dessa vulnerabilidade. E aí eu tenho uma outra categoria que eu chamo de recência. Nessa categoria de recência, eu vou olhar para quando foi que aquela vulnerabilidade foi usada pela última vez. Eu recebo essa informação através de diferentes feeds de inteligência que nós temos com nossos parceiros tecnológicos, dentre eles um muito famoso que é o Recorded Future. Recorded Future ele tem muitos sensores que coletam essas informações e alimentam o nosso data lake com esses parâmetros de tempo. Isso também me traz uma terceira categoria, que é a categoria de intensidade. A intensidade vai determinar o número de atividades usando aquela vulnerabilidade como método de exploração e avanço na agenda do ataque, e o número de dias distintos dos últimos 28 dias onde essa vulnerabilidade foi vista. Daí eu consigo derivar a intensidade, já derivei a recência dela e já derivei o impacto que essa vulnerabilidade possa ter. Uma outra categoria que é muito importante é olhar para o código de exploração. Não adianta eu apontar para vocês vulnerabilidades que possuem um código de exploração sem ao menos identificar para vocês as vulnerabilidades que possuem um código mais maduro do que outras. Muitos de nós que trabalhamos na indústria sabemos que nem sempre o código de exploração
nem sempre uma vulnerabilidade, quando descoberta, tem um código de exploração, e quando esse código é lançado, ele é estável o suficiente para uma ampla gama de atores maliciosos poderem utilizá-los contra o seu ambiente. E grande parte do risco está quando esse código, de fato, atinge um grau de maturidade. Esse é um dos aspectos que nós rastreamos também dentro da priorização preditiva. A partir do ponto disso, eu consigo também olhar, e eu categorizo isso, que é a idade da vulnerabilidade. Matematicamente, eu consigo predizer quando esse exploit vai atingir grau de maturidade com base na popularidade, utilização e idade dessa vulnerabilidade. E a partir daí eu vou predizendo para os nossos clientes quais são as vulnerabilidades com a maior probabilidade de serem exploradas nos próximos 28 dias, seja no seu ambiente ou seja em qualquer ambiente. São vulnerabilidades que apresentam risco de fato e que devem ser priorizadas nesse momento. Por outro lado, também vou olhar para a cobertura de sistemas que essa vulnerabilidade afeta. Uma vulnerabilidade que afeta um sistema que é raramente encontrado no ambiente enterprise vai ter um peso menor do que uma vulnerabilidade que afeta sistemas Microsoft, por exemplo, que tem uma ampla cobertura e uma ampla penetração dentro do mercado. Eu vou cruzar todas essas informações com diferentes aspectos e artefatos, dos quais eu listo um pouco aqui para poder trazer essa informação, que é o que mais está nesse modelo matemático, alimentando cada uma dessas categorias. Então, a gente olha para o NVD para tirar de determinadas características daquela vulnerabilidade, como a idade, o tipo de atuação, a atualização, como é que está o base score do CVSS quando ele atribui um score, né? Demora um tempo até ele atribuir esse score, quais são os tipos de software afetados. Quando eu olho para os meus feeds de inteligência, eu vou trazer todas aquelas informações de utilização, de popularidade daquela vulnerabilidade. Eu estou ouvindo falar sobre ela na Deep Web, na Dark Web, eu estou vendo algum exploit sendo comercializado para a exploração daquela vulnerabilidade, indicando que talvez ela possa ser utilizada numa campanha. Existe alguma campanha, de fato, fazendo uso daquela vulnerabilidade, ou melhor ainda, existe algum código malicioso que faça uso automatizado dessa vulnerabilidade? A gente coloca aí, de repente, o fantasma do WannaCry, maio de 2017, para poder lembrar todo mundo o quão crítico é um malware explorando uma vulnerabilidade para propagação. E aí, quando a gente olha para o exploit em si, uma das boas fontes de informações que a gente usa é o próprio exploit.db. Quantas versões de código de exploração eu tenho lá? Quantos dias, desde a última entrada de um código de exploração ou a atualização dele? Ele está no GitHub? Ele está integrado ao Metasploit? Ele tem as características que determinam uma maturidade desse código? Depois disso, entra toda a parte do Tenable pesquisa e desenvolvimento, que são os nossos researchers que vão parar para olhar para essas vulnerabilidades exploráveis e também entrar com dados informativos de dentro desse data lake. O que você achou, Roberto? Cara, bem legal, porque explica muito para a gente o jeito que a Tenable trabalha com essas vulnerabilidades. Porque a gente falar que a gente trabalha olhando Dark Web, Deep Web, Fórum Hacker, fica muito abstrato. Você Sim. fala, parece que são aqueles times que, quando você abre um jornal que tem aquele cara com um capuzinho preto assim, parado no PC, quando a gente fala desse jeito, parece que é um time assim. Você fala, não, cara, não é tão extremo assim. São pessoas comuns, são funcionários de segurança da informação que trabalham diariamente da Tenable em cima das vulnerabilidades que estão na base de conhecimento deles, que estão listadas, que tem um CVE, para, no final, melhorar e muito o score daquela vulnerabilidade com base nos dados que foram levantados anteriormente. E você mencionou extremamente importante, que não são pessoas fazendo essa categorização, são máquinas, numa proporção que nenhuma equipe humana conseguiria manipular e nos possibilitar dinamicamente olhar o que é mais importante ao longo do tempo. Existem algumas ofertas hoje no mercado que usam, por exemplo, Nessus enquanto scanner, que também é da Tenable, e com um front-end web apenas categorizando manualmente as vulnerabilidades com base em algumas dessas características. Efetivamente, eles nunca vão conseguir atingir a escalabilidade do volume de vulnerabilidades que você pode possuir no seu ambiente. Sim. Aí, já falando mais das vulnerabilidades, de como o VPR pode te ajudar,
É claro que a gente tem os dois cenários. Você pode tanto ter vulnerabilidades críticas e altas do CVSS que caiam de score, que é tão... Vamos dizer que ela leva 50% da culpa de vulnerabilidades que atrasam o seu trabalho, porque na verdade elas são os falsos positivos. Porém, não menos importante, a gente tem os famosos falsos negativos. E aqui eu gosto muito de citar o Bluekeep, porque desde que ela lançou até hoje, pelo menos, ela continua sendo classificada pelo CVSS como 5.9. E a gente sabe que isso é um baita falso negativo, porque em um dia da vida dela, ela teve um exploit lançado, esse exploit já é maduro o suficiente, tanto que frameworks de mercado utilizam esse exploit na sua base, vamos dizer assim, para realizar ataques de um jeito muito fácil. Os famosos script kids conseguem usar qualquer framework e explorar essa vulnerabilidade no ambiente comercial, por exemplo. Aqui, por exemplo, a gente trouxe para vocês uma tabela comparando as top 10 vulnerabilidades mais perigosas de 2019, exemplificando essa diferença entre o CVSS e o VPR. E aqui, principalmente, essa questão dos falsos negativos, que você não olharia para elas no primeiro momento. Ou seja, elas trazem um risco muito grande para sua empresa, mas você nem tem noção, porque o CVSS joga elas lá para baixo. E o grande foco do VPR realmente é você fazer uma gestão de vulnerabilidades baseadas no risco, e não somente na criticidade que aquela vulnerabilidade te traz, sem atacar o CVSS, tá? Porque o trabalho dele é importante, mas ele é muito mais genérico do que essa análise mais profunda que a Tenable faz, com um time e com as máquinas. Eu não dependo só de um dos dois lados. Eu junto o melhor dos dois mundos e entrego um produto final. Por exemplo, em verde aqui, a gente vê as vulnerabilidades que foram trazidas da lista do ano passado, de 2018. Mas na lista inteira a gente consegue ver... As amarelas foram as que vieram de 2018. Sim. Corrigi, eu confundi. Em amarelo a gente tem as vulnerabilidades que foram trazidas... da lista 2018. Não, tá chegando sexta-feira, ao vivo, reunião de inteiro, a gente dá essas escorregadas mesmo. A gente pode ver que das 10 vulnerabilidades, 4 delas foram classificadas como críticas pelo CSS, sendo que o VPR classificou 10 das 10 vulnerabilidades como críticas, ou seja, com um score maior do que 9. E é interessante a gente notar que da lista de 2019, a gente tinha só uma vulnerabilidade que foi classificada, que foi descoberta, vamos dizer assim, pelo CVE em 2019. O resto são de anos anteriores, desde 2018 até 2012, como essa penúltima que a gente consegue ver aqui embaixo. Então, fica claro que não são só as vulnerabilidades Zero Day, por exemplo, que trazem um risco muito alto para a sua organização. Até mesmo uma gestão de patch ou mal sucedida, ou até mesmo não existente, traz um risco, traz um impacto muito grande para a sua empresa, como, por exemplo, esse CVE de 2012, em que a gente tem 8 anos para trabalhar em cima dele, mas mesmo assim ele continua aparecendo como uma das mais perigosas. E eu até brinco aqui que isso aqui parece muito com a lista da OWASP, que o SQL Injection está em primeiro desde que lançou, e hoje em dia continua em primeiro, e eu duvido que ele vá cair. Porque é uma coisa até que muito básica, você fala, cara, é um SQL Injection, mas até hoje em dia é a mais perigosa. O mesmo acontece quando a gente fala de infraestrutura, a lógica acaba sendo a mesma. E o impressionante disso, e você tocou nisso muito bem, que é a maior parte das pessoas com quem eu converso costuma referir-se a risco à utilização de ataques direcionados ou campanhas muito mais focadas com utilização de Zero Day, quando 98% do tempo, de fato, você vai estar exposto ao risco de ataques utilizando armas muito antigas, que eles sabem que funcionam. A maior parte dos ambientes em que você testar esses CVEs, eles vão estar funcionais, vão estar estabelecidos para uso. Então, não vale a pena queimar um dia zero, e aí olhando para o mindset do atacante, para fazer qualquer tipo de ataque. E a chance de você ser um alvo direcionado, dependendo do seu ramo de atuação, se você é governamental ou se você é privado, às vezes é muito pequeno. Então, a indústria costuma se referir a isso como higiene, eu não gosto muito dessa palavra, mas é basicamente a higiene de cibersegurança, de limpar essas ameaças muito mais antigas para reduzir seu escopo significativamente, seu risco de forma muito abrangente. Exatamente. É até um perigo, né? Você olhar para o seu ambiente e falar assim, sem olhar o VPR. Você olha e fala, cara, 2012, ninguém mais ataca isso. Você não quer comprado.
justamente, um dos pontos de ser atacado é porque ela existe desde 2012. Então, o exploit já é muito maduro. Todo mundo já conhece. E as pessoas abrem um pouquinho a guarda para isso. Então, acaba se tornando mais perigoso ainda. Porque você nem espera que isso aconteça. Um Zero Day já é o contrário. Você sabe que tem um risco muito grande e você se protege de todos os meios possíveis. E aí até fica um pouquinho mais difícil de você atacar. Porque as pessoas estão esperando isso. Não é algo que veio do nada. Que você olha e fala, cara, de onde veio isso? Então, realmente é um ponto importante. Opa, meu mouse travou. Por exemplo, falando um pouquinho de como funciona o VPR, principalmente quando a gente compara de uma forma visual com o CVSS, a gente consegue ver que, vocês não conseguem ver meu mouse, mas aqui nessa linha laranja é a classificação do CVSS assim que ele foi atribuído a um CVE. E é legal a gente notar aqui que um CVE pode sim existir sem um CVSS, porém, a partir do momento que um CVE é lançado, mesmo que ele não tenha nenhuma classificação atribuída a ele, a Tenable já coloca o seu trabalho em cima, de todos os meios que o Felipe explicou para a gente, para gerar uma nota, para já te ajudar. Nesse caso, a gente fala muito também de Zero Day ou vulnerabilidades muito recentes, para te ajudar a olhar para ela com bons olhos, entre aspas, porque na verdade são maus olhos, porque ela traz um risco para você, mas tudo bem. E te ajudar a se proteger, porque você sabe que ela existe, você sabe que ela é crítica e você sabe que você tem que fazer alguma coisa para trabalhar em cima disso. E a plataforma da Tenable, inclusive, te traz as recomendações do que você tem que fazer para remediar uma vulnerabilidade. Ela não só te entrega o dado, mas também te ajuda na parte de mitigação. Você consegue fechar todo o ciclo de vida da vulnerabilidade com uma plataforma só. Aqui é legal da gente ver que eu falei que o VPR flutua bastante, porque a vulnerabilidade foi lançada, foi publicada, o seu CVE foi publicado no NVD no dia 19 de setembro, por exemplo, com um VPR de mais ou menos 5,5, fazendo análise do gráfico ali, já que a gente não tem um número tão quebrado assim. Logo em seguida, alguns dias depois, uma prova de conceito de um exploit foi publicada, foi liberada para as pessoas. Nesse caso, ainda mais naquele lado da Dark Web, não foi algo tão público como mídia mainstream, por exemplo, mas logo aí o nosso VPR já subiu para 9. E assim que isso começou a ser discutido na Dark Web, ele já foi lá para os seus 9,5. Conforme essa vulnerabilidade vai evoluindo ao longo do tempo, o nosso VPR variou bastante, porque as pessoas foram descobrindo como aquela vulnerabilidade funciona, o que acontece quando ela é explorada, quais danos ela traz. E é claro, as pessoas vão trabalhando em cima dela, o exploit vai mudando a sua forma, o trabalho que a gente aplica em cima dela vai mudando também, e o seu VPR acabou caindo e se estabilizando depois de um longo tempo. Mas o interessante aqui realmente é focar nesse período onde o CVSS nem existia. Se a gente faz uma análise baseando só no CVSS, a gente fica totalmente aberto ao desconhecido, porque o CVE existe, mas você não sabe o impacto dele. Logo, se eu não sei o impacto, eu não sei o quanto eu tenho que investir em cima daquela vulnerabilidade. E o VPR já me trazia isso literalmente desde o lançamento daquela vulnerabilidade lá no NVD. O que mostra que uma análise tradicional, que uma gestão tradicional de vulnerabilidade, falando só no número, sem levar em conta de que isso aqui seria feito totalmente no Excel, seria muito mais trabalhoso, é um risco muito grande. Ela traz um impacto, tanto financeiro quanto moral para a empresa, caso aconteça alguma coisa, caso esse exploit seja utilizado no seu ambiente. Seja local, seja nuvem. O risco existe nos dois ambientes e nenhum dos dois é mais seguro que o outro. Só depende do jeito que a gente utiliza os recursos de cada um dos ambientes para gerenciar, para mitigar esses riscos que existem na nossa empresa. Felipe, se você puder falar um pouquinho mais do VPR para a gente. Sim, aqui é exatamente um exemplo. Quando a gente coloca a comparação entre o VPR e o CVSS, muitas vezes fica abstrato qual é a redução factível que o VPR pode trazer de número de vulnerabilidades que a equipe de remediação tem que priorizar naquele momento. Então, essa screenshot aqui, o gráfico não ficou muito bom na resolução, porém, o que eu gostaria que todo mundo prestasse atenção é no cruzamento entre aquilo que é CVSS crítico, que é a última linha do que está aqui sinalizado,
Acho que o slide passou aí. Opa, voltamos. Então, o que está sinalizado aqui, na última linha, é o que o CVSS considera como crítico. E o que está nas colunas é o que o VPR caracteriza com o seu tipo de severidade. Então, quando eu olho lá no extremo direito, na última coluna, de acordo com o CVSS, eu teria mais ou menos 1.100 vulnerabilidades críticas que eu deveria tratar. Enquanto que com o VPR eu tenho 254, que são vulnerabilidades que possivelmente já possuem um código de exploração, estão prontas, estão aptas, estão sendo utilizadas de fato, que justifiquem uma ação imediata do seu time. E dessa forma, com esse tipo de visibilidade, principalmente nos momentos que nós estamos vivendo hoje, você consegue canalizar o esforço e o tempo, que já é pouco do seu time de remediação, naquilo que de fato apresenta um risco para a organização. E, Roberto, aí vai uma pergunta agora, que eu separei esse slide aqui para te perguntar com base na sua experiência de campo. Como que você tem visto isso na prática? Slide é bonito, o Capello costumava até falar que slide é igual jogo de futebol. Você só vê o gol, você só vê a coisa bonita, né? Mas me diz aí, como é que na sua experiência isso de fato ajuda os clientes? Cara, eu tenho até um caso de uso muito legal, que é uma empresa de telecom que usava só o Nessus, e aí vários Nessus. É importante colocar esse ponto em evidência, de que a gente tinha várias consoles em existência dentro do ambiente, e eles implantaram o Tenable SC no ambiente deles. Porém, funcionaria do mesmo jeito para o Tenable IO. Essa dinâmica acaba sendo igual. A gente não tem diferença do meio que as vulnerabilidades são tratadas. Claro, é muito bonito mostrar esse triângulo e falar, não, porque a gente achata o topo da pirâmide e aumenta muito mais a base para focar, para você conseguir focar o seu trabalho realmente naquele 3% que importa. Mas o cliente, às vezes, não consegue traduzir isso para o ambiente dele. Nesse cliente que eu estou dizendo, por exemplo, eles trabalhavam, no caso, o gerente de cibersegurança, que tomava conta das consoles, trabalhava de 20 a 25 dias por mês, configurando scans, lançando esses scans, extraindo os resultados, trabalhando eles no famoso Excel Security e olhando para essas vulnerabilidades, manejando os times para tomar conta delas. A partir do momento que a gente coloca ou o Tenable SC ou o Tenable IO em ação, a gente perde todo esse tempo. No caso, a gente ganha o tempo que a gente perdia, mas a gente perde esse esforço de ter que exportar todos os dados para trabalhar numa ferramenta de terceiro, seja o Excel ou não. E a partir daí, a gente precisa focar todo o nosso tempo, todo o nosso esforço somente em tratar da mitigação das vulnerabilidades. A gente não precisa mais perder tempo separando elas, analisando vulnerabilidade por vulnerabilidade para saber realmente como ela se comporta no nosso ambiente. O VPR já te entrega isso de bandeja. Tudo que você precisa fazer é acessar a console, talvez integrar com o seu sistema de ticket para facilitar essa questão de envio para os seus funcionários, por exemplo, para eles tratarem isso. E, a partir daí, acompanhar o ciclo de vida dessa vulnerabilidade. Ou seja, acompanhar como ela está sendo tratada no seu ambiente, se ela realmente está sendo mitigada, qual o SLA em cima disso, quanto tempo essa vulnerabilidade passa viva dentro do seu ambiente, e como a sua equipe está lidando com isso. Se você está tendo muitos casos reincidentes de vulnerabilidades que acabam sendo reabertas em scans futuros, ou se elas realmente estão sendo mitigadas e novas vulnerabilidades estão aparecendo ou não. Principalmente aqui quando a gente fala de conscientização do seu time, porque a gente não fala só de ferramenta, a gente fala em um estilo de vida, entre aspas, porque a gente sabe que é um estilo de gerência do seu trabalho, é uma evangelização da cultura de segurança da informação dentro da sua empresa que a ferramenta consegue te trazer, tanto pela facilidade de uso quanto pelo dado que ela te entrega no final. Excelente, cara. Muito obrigado aí pelo testemunho. É bom sempre ouvir esses casos real mesmo. Sim, é muito legal, porque aqui a gente está falando de mais ou menos 70 mil ativos, então não é nada pequeno. A gente não fala de um ambiente que você pensa e fala, era uma startup que tinha lá suas 500 instâncias. Não, é muita coisa. E é muita coisa local também. Eles têm coisa na nuvem, mas é um ambiente muito misto. Então, mostrando que a gente não pode só olhar para a nuvem e falar, a Amazon já cuida da segurança, eu vou focar no local. A gente não pode. Principalmente a gente tem que olhar para todos os lados. Né? Sim, a gente tem que olhar para todos os lados para tomar as ações em cima delas.
Já puxando o gancho, aproveitando que a gente está no finalzinho do PowerPoint, pelo menos, se você puder falar para a gente, por favor, como que a Tenable está trabalhando com isso, principalmente no período de quarentena, quais facilidades a Tenable está liberando para os clientes ou não clientes ainda, a gente agradece muito. Sim. A Tenable disponibilizou 2 programas para auxílio nesse período de quarentena, né, de isolamento e distanciamento social. Um deles, para quem não é cliente, hoje a Tenable disponibiliza o Tenable.io enquanto plataforma, sem nenhum tipo de restrição, para uso exatamente para mapear o risco que está fora da companhia com esses notebooks em teletrabalho. Então, através do Tenable.io, eu forneço a possibilidade para o cliente colocar um agente em cada uma dessas estações e fazer o scan de vulnerabilidade e de compliance para ter visibilidade sobre o risco que aquela nova superfície de ataque está gerando para ele. E isso elenca uma das preocupações, que é, em um momento você tem essas estações de trabalho no ambiente corporativo, protegidas pelo stack de segurança, e agora, nesse momento, essa estação ela saiu de trás desse stack e está acessando a internet, na maior parte dos casos com quem eu tenho conversado, que usa split tunnel ou então nem usa VPN para acesso a recursos corporativos. Então, qual é o tipo de ameaça e risco que essas máquinas vão trazer para dentro do ambiente corporativo? Para quem já é cliente, a Tenable levantou todas as restrições de uso desses agentes para que todos possam espalhar nesse ambiente em momento de aumento súbito de quantidade de ativos, ou seja, de companhias que tiveram que alugar em uma velocidade recorde notebooks para poder fornecer para todos os profissionais que ficam remotamente. E esse surto, esse salto no número de ativos, em outro momento poderia ser interrompido pela licença, enquanto que a Tenable levantou essa restrição para justamente acomodar toda essa necessidade, quem sabe que é temporário, eventualmente tudo vai voltar à normalidade. Esses 2 programas eles estarão disponíveis para tanto nossos clientes, para quem não é cliente também, até dia 15 de junho. Esse é o período em que esse programa se estende. Legal, legal. É legal saber que a gente tem uma empresa que se preocupa tanto com os clientes quanto com os não clientes, porque a gente está passando por um período muito complicado que fica difícil, principalmente pelo número de redes que existem agora, onde seus funcionários conectam seus dispositivos e acessam a internet. E a gente sabe que nem sempre a VPN é uma realidade, né? E mesmo quando a VPN existe, ainda existem riscos. A gente não pode pensar que só a VPN vai resolver os seus problemas, porque os riscos continuam existindo em todo lugar. Nenhum sistema é perfeitamente seguro e nem nunca vai ser. Isso é literalmente impossível de se alcançar. Porque mesmo que hoje ele seja seguro, você fala, cara, rodei um scan, eu tenho 0 vulnerabilidades. 10 minutos depois pode aparecer um zero day que você não tinha conhecimento, você pode sofrer um ataque por ele e pode perder tanto a imagem que os seus clientes, que seus parceiros têm da sua empresa, quanto dinheiro, dependendo do tipo de ataque que for realizado. Perfeito. Eu vi aqui no chat, tem uma pergunta muito legal do Marcos, e eu gostaria que você ajudasse a gente com ela. Ele perguntou se existem outras fontes além do ExploitDB que o Tenable usa para classificar o VPN. Existe. O ExploitDB é um dos exemplos que eu usei para construir esse material, mas existem outras fontes. Nem todas as fontes eu posso divulgar, justamente por ser segredo industrial, por ser propriedade intelectual da Tenable, porém existem outras fontes sim. Hoje a gente usa 170 fontes, é o último número que eu tenho, de informações distintas para processar dentro do nosso data lake. O ExploitDB tem sua relevância, tem sua importância, e por isso que eu trouxe ele como exemplo. Legal, legal. Tem mais se alguém tiver mais alguma... Por enquanto, não. Queria abrir um espacinho aqui para vocês. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, quiser fazer alguma colocação, tirar alguma dúvida, o momento agora. Pode mandar no chat para a gente. Aproveita que a gente está com faixa preta aqui. Não, é para esse lado aqui.
De qualquer forma, pessoal, se vocês não interagirem no chat, mas quiserem entrar em contato com a Iblis e com a Tenable através da Iblis, eu coloquei aqui no chat o nosso e-mail, o nosso contato, tanto o contato @iblis como o comercial @iblis.com.br, e estamos à disposição para atendê-los, para ajudá-los a ter o acesso às ferramentas que o Felipe comentou, ajudá-los a implantar, ajudá-los a fazer os testes no ambiente de vocês e até acompanhar como, através dessas ferramentas, é possível fazer um acompanhamento recorrente do ambiente de vocês, com uma gestão da vulnerabilidade, uma gestão do ambiente como um todo. Tá? Lembrando que o nosso próximo Tech Meeting, também com o Felipe e com o Roberto, nós vamos falar sobre gerenciamento, como gerenciar riscos em ambientes mistos, TI/TA. Nesse webinar, nós vamos observar os principais desafios de um gerenciamento do ambiente industrial. Então, vocês estão convidados. Quem já está inscrito nesta live, automaticamente terão acesso à próxima live. Quem não se inscreveu ainda, pode se inscrever pelo link que eu vou colocar aqui. Na verdade, se vocês quiserem compartilhar, né, com os seus conhecidos sobre o assunto, o link está aqui para inscrição. Então, está aí o e-mail da nossa equipe, da equipe da Tenable, para caso vocês queiram entrar em contato. Lembrando também que este webinar vai ficar disponível no nosso YouTube em alguns minutos. Muito bom, meninos. Assunto de super relevância, né, principalmente nesse momento em que as empresas estão passando por um momento super sensível. E que as vulnerabilidades estão aí em alta, né? Se tem uma área que tem trabalhado bastante junto com a área da saúde, é a área de segurança, e estamos todos juntos para que a gente mantenha os ambientes mais seguros, que esses ambientes remotos possam contribuir para que os negócios continuem de pé das empresas que estão precisando trabalhar. Obrigada, Felipe. Obrigada, Roberto. Muito obrigado a todos pelo tempo, e eu reforço meu desejo de segurança e saúde aí a todos. Muito bom. Valeu, pessoal. Obrigado, viu? Até mais. Tchau, tchau.